Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, com o nosso bate-papo do dia falando sobre depressão pós-parto. Por isso hoje nós estamos recebendo a psicóloga Simone Maia, que já está aqui conosco, respondendo todas as perguntas e questionamentos. Doutora, a gente vai voltar para a nossa tela interativa, essa é a número 5, a gente vai falar sobre fatores emocionais. O nosso primeiro tópico fala sobre a ansiedade em promover uma vida boa para a criança. Realmente os pais, principalmente de primeira viagem, eles ficam muito ansiosos e isso acaba atrapalhando, né? Como eu disse anteriormente, a falta de planejamento, a falta de preparo anterior, no momento em que a criança nasce, se instala esse quadro de ansiedade. Esse processo, que por muitas mulheres pode ser transitório e ele automaticamente passar, na depressão pós-parto ele só piora, né? Então a mulher vai ter crises de ansiedade, choro fácil, perda de interesse, uma tristeza que com o tempo ela só aumenta, ela só se agrava. E realmente você entrar nesse processo de ansiedade é muito perigoso, porque vai piorar e a depressão ela só vai melhorar depois que ela procurar uma ajuda profissional. Doutora, nós já temos participações de Rio Branco, Acre. Quem está nos assistindo é o Natan Negreiros. Um beijo para você, Natan. Obrigada pela sua participação. E a pergunta dele é a seguinte, doutora. A depressão pós-parto pode deixar sequelas ou levar o paciente a óbito? O óbito ele só ocorre se esse paciente ele tomar uma decisão de tirar a própria vida. O risco existe sim, mas isso só em casos extremos da doença, né? Se ela procurar ajuda, tiver um apoio familiar e ela não estiver sozinha durante esse processo, é difícil que isso ocorra, mas existe casos sim de suicídios quando a doença se cronifica, né? Não existiu um cuidado, não existiu um diagnóstico e ela só piora. Tem uma outra participação da nossa parceira do programa Estilo de Vida que está nos assistindo, a psicóloga Andressa Guerreiro. E ela diz assim: quero parabenizar a minha querida amiga Simone pela participação no programa e perguntar: a depressão pós-parto é mais comum em mulheres na primeira gestação ou na segunda? Por já ser mãe e saber das dificuldades que irá encontrar pela frente. Um beijo para você também, Andressa. Bom, eu agradeço a minha amiga Andressa pela participação e respondendo a pergunta, na realidade não existe uma causa raiz. Tanto a depressão, o primeiro episódio, ele pode acontecer com mães que se planejaram, não tiveram complicação durante a gravidez e nem no pós-parto e se instalar um processo de depressão. E nas mães que estão tendo já a segunda passagem da gravidez, só existe o risco, né, maior se no primeiro episódio ou episódio anterior de vida essa depressão já ocorreu. Então aí, se houve uma depressão na primeira gravidez, o risco na segunda gravidez dela ocorrer novamente é de 50%. Mas não tem como a gente mensurar de uma forma concreta e exata que vai acontecer na primeira ou na segunda gravidez se não houve um episódio anterior. Agora, doutora, tem uma outra participação das ruas. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa pergunta número 2. Está perguntando a respeito desses sintomas, sinais de alerta, como nós podemos identificar. A produção coloca no ar para a gente ouvir a nossa segunda participação. Meu nome é Ana e eu gostaria de saber quais os sintomas e motivos para a depressão pós-parto. Ela fala assim, doutora, o nome dela é Ana e ela gostaria de saber quais são os sintomas e motivos para a depressão pós-parto, sinais de alerta. O que a gente pode falar a respeito disso? E só para completar o nosso bate-papo, eu vou pedir para que a nossa produção coloque no ar a nossa tela interativa número 13, que fala a respeito desses sintomas.
como nós podemos diferenciar também, né, doutora, a questão da intensidade desses sintomas. Número 13, produção, coloca pra gente a número 13. Desculpa, a número 12, que fala sobre os sintomas. Eu que errei realmente, então muito obrigada. O nosso primeiro tópico, cansaço, e eu acho que essa energia de forma que não flui, né? Fica contida. Isso. Fora a gente ter uma atenção maior com a questão fisiológica, que é a queda dos hormônios, também os setores de humor e emocionais têm que ser acompanhados após esse período de 10 dias, 15 dias. Você começa a observar esses sinais de cansaço constante, falta de energia, falta de motivação. Você começa a ter sentimento de culpa em relação a você. É importante deixar claro que a depressão pós-parto, o sentimento não é somente relacionado à criança, né? No sentimento de não conseguir cuidar da criança ou de aceitar a criança, incapacidade em relação ao cuidar. Mas ela começa a ter um sentimento de tristeza que engloba outros fatores da vida, como a perda de interesse em fazer atividades diárias, como acordar, levantar, tomar um banho, tomar um café, assistir um programa de televisão, ter contato com os amigos que você tinha anteriormente. Então, realmente você começa a perceber que você não tem mais motivação para realizar as atividades do dia a dia, né? Você não tem energia e muitas vezes é importante deixar claro que a mulher sozinha ela não consegue perceber esses sintomas como um aspecto de depressão. Ela geralmente relaciona isso ao estresse. Eu estou passando por um processo de estresse. Então, a família, nesse momento, ela é muito importante em ajudar essa mãe a perceber que ela precisa, sim, de ajuda para sair dessa situação. E os sintomas podem também interferir até mesmo no que diz respeito à alimentação, qualidade do sono, tudo isso modifica, né, doutora? Algumas pessoas perdem e outras pessoas ganham peso. Isso. Ou ela passa a comer demais, em demasia, ou muitas delas nem conseguem pensar na ideia de se alimentar. Então, realmente, ela muda completamente as atividades que ela fazia antes, ela passa a deixar de fazer. E realmente essa é em relação à alimentação e ao excesso de peso ou a perda de peso muito rápida. Isso são os sintomas. Agora, doutora, essa depressão pode evoluir para outra doença? Existe uma doença chamada psicose pós-parto. O que seria isso exatamente? Certo. A psicose, é importante deixar claro que ela é totalmente diferente da depressão pós-parto. Porque a depressão pós-parto, como a gente falou anteriormente, ela comete a mulher depois de um período após o nascimento da criança. Já a psicose, ela se instala na primeira semana de forma muito precoce. Então, já na primeira semana, percebe-se que essa mãe rompeu com a realidade, passa muitas vezes a ter alucinações, a sentir que passa por incorporações de entidade, a ouvir vozes, né, dizendo que ela não vai conseguir, ou até mesmo informando para ela fazer algo com a criança. Então isso é algo totalmente diferente, mas é muito raro acontecer. Acomete 1 a 2% somente. Mas evoluir para a psicose não, porque a psicose ela já se instala de cara já na primeira semana. Só para a gente entender um pouco mais sobre essa psicose, agora sim, produção, coloca para a gente a 13ª tela para a gente identificar quais são esses sintomas, o que tem de parecido, ou até mesmo de diferente nessa psicose. Nosso primeiro tópico fala sobre sentir-se desconectada com o seu bebê e com outras pessoas. Isso, porque é quando eu falei sobre o corte com a realidade. O comportamento dela muda, ela tem um corte, ela não consegue ter uma ligação com o bebê e nem com as pessoas que estão ao redor.
Então isso a gente consegue perceber claramente que ela não está no seu estado normal. E aí é claro que precisa entrar com medicação, até mesmo internação em casos mais graves. Bom, doutora, a gente tem mais uma participação através do nosso WhatsApp. Quem mandou pra gente foi a Anne. Bom dia, Anne. Obrigada pela sua participação. E a pergunta dela é a seguinte: a depressão pós-parto pode durar muito tempo? E o tratamento, como é feito? Psiquiátrico, psicológico, o que é necessário? Certo. Quanto maior ou melhor for diagnosticado esse processo já inicialmente percebido precocemente, ela vai conseguir realmente superar essa fase o quanto antes. Claramente, diferente de qualquer outra matéria, quando se relaciona ao emocional ou comportamental do ser humano, não tem como a gente quantificar. Eu gostaria muito de agora dizer, olha, vai iniciar o processo de tratamento aqui e daqui a 1 mês, 2 meses, você vai sair desse processo. Vai depender muito da resposta ao tratamento de cada pessoa. Agora, é importante que, uma vez que a depressão ela interfere diretamente no seu estado fisiológico, vai entrar com medicação. E aí o psiquiatra é o profissional adequado para fazer esse acompanhamento juntamente com o psicólogo. Então, os dois, né, é um trabalho multidisciplinar. Então, os dois vai acompanhar essa paciente, porque existem causas fisiológicas que o medicamento vai ajudar, mas essa depressão pode estar relacionada a situações emocionais dessa paciente e aí o psicólogo vai poder ajudar nesse sentido. Mais sobre esse tratamento a gente fala daqui a pouquinho, tá bom, doutora? Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas você de casa não saia daí e aproveite esse momento para interagir com a nossa produção. Envie sua pergunta ou questionamento através do nosso WhatsApp 92 código de Manaus 98111 4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.